Bem, vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Especial de Estudo que analisa a situação do Hospital Santa Lídia. Lembrando que nós já fizemos 2 reuniões com a Darlene Mestriner, que é a interventora pela Prefeitura do Hospital Santa Lídia, e com o secretário Sandro Scarpellini, que esteve aqui para falar em nome da Prefeitura e da Secretaria da Saúde. Eu entendo que talvez essas tenham sido as principais oitivas que a gente poderia fazer para estudar esse assunto, uma vez que a Darlene ela se ateve a questões técnicas, burocráticas, orçamentárias, que como interventora, né, ela teve a oportunidade de acompanhar esse período de intervenção, e finalmente o secretário que veio para esclarecer uma série de dúvidas em relação aos destinos e aos projetos que a atual administração tem em relação ao Santa Lídia. Cabe a nós, vereadores aqui que compõem essa comissão, Dr. Luciano Mega, Dr. Bertinho Scaniuzzi e eu, determinar agora qual que seria o próximo passo dessa comissão e se é necessário fazer mais alguma oitiva. Esse é um assunto. Outro assunto seria designar o relator da comissão. E nós somos em 3, né? Eu, Bertinho, aproveitando a sua ausência, nomeamos você como relator dessa comissão, né? Você aceitar? É porque você fala bem, a redação deve ser boa também. E é da área também, né? Então, um assunto está resolvido, o relator é o Dr. Luciano Mega, e a gente estava conversando aqui, enquanto você aguardávamos a sua presença, de que talvez fosse interessante ouvir o curador aí das fundações, que é o promotor Dr. Sebastião Sérgio da Silveira. Ele está muito a par dessa situação. Eu só não sei se há algum impedimento legal para que ele venha para falar sobre esse assunto, já que ele, digamos, é parte interessada, né, em termos de fiscalização. Mas eu acho que é viável, porque ele vai nos poder ampliar nosso horizonte de conhecimento em relação a esse assunto, para que a gente tenha mais segurança na hora de tirar as conclusões da CEI. Então é uma proposta do Bertinho, que eu acho bem interessante. Bastaria saber de vocês. Agora eu vou entregar a palavra para vocês. Se estiver de acordo. Ontem eu fui tentar conversar com o promotor sobre isso. Sim. Porque ele é professor na UNAERP. E ele afastou-se. Está afastado? Afastou-se por um plano de saúde. Tá. Sebastião afastou. Mas será que a recuperação No dia da reunião demorada? que nós estivemos lá, Jorge, que o pessoal da Darlene, o pessoal do Santa Lídia esteve lá no Ministério Público, eu acompanhei e ele falou mesmo que talvez ele se afastasse, mas não sei por quanto tempo não. Bom, o que nós podemos fazer é fazer um contato para saber a estimativa, né? Se for, digamos, um afastamento curto, a gente aguarda. Isso. Vale a pena aguardar. Agora, se for longo, eu acho que aí não tem como, a gente tem que tocar. Se não me engano, é uma pergunta. Primeiro uma afirmativa, depois a pergunta. Lá, num determinado momento, acabando o período de intervenção, ele foi prorrogado. E me parece que agora ele não será mais prorrogado. Vai até dezembro. Eu entendi, não será mais prorrogado, não. É isso? Até dezembro vai a intervenção e depois libera para a prefeitura. Essa é a informação, inclusive, antes desse momento. Né? Exatamente. Eu acho que tem que ser rápido, não pode demorar muito. Eu acho que CE não pode demorar. O tempo que o Dr. Sebastião fica afastado. Então vamos fazer assim, eu entro em contato, né, com ele ou com a promotoria para ter uma posição em relação a isso. E aí, se por acaso aí nós temos que pensar no plano B, se ele não puder vir. É interessante, tem alguém interessante que a gente possa chamar? Eu acho assim, seria muito importante a vinda dele, porque, né, desde o início eu falo, né, eu penso em 2 questões quando nós falamos em futuro do Hospital Santa Lídia, 2 questões
primordiais, assim. Primeiro é o destino dos leitos do hospital, né? As especialidades, nós discutimos bastante isso. O segundo é quem serão os profissionais que trabalharão, a questão da fundação mesmo, né? E com relação à questão da fundação, o promotor ele tem uma ação civil pública a respeito das terceirizações e tudo mais. Então, seria fundamental para essa segunda pergunta, né? Para responder a segunda pergunta nossa. Bom, eu acho assim, dada a importância, pessoa, né? eu acho que não. Eu acho que nesse aspecto ele é insubstituível. E dada essa importância, talvez a gente aguarde mesmo. Deve ser um afastamento, talvez um mês. A gente pode consultar lá, né? A gente consulta. Se for um afastamento de um mês, nós temos prazo para aguardar, né? Porque depois é fácil, aí seria a última oitiva, faz-se o relatório, você prepara o relatório, a gente discute entre nós e já apresenta para o plenário em tempo hábil, né? Antes do fim do ano. Certo. Pode ser assim, então? Pode ser. Está liberado. Mais alguma coisa, Bertinho? Bom, com relação à destinação dos leitos, se vocês quiserem, a gente começa a relatar alguma coisinha, sempre perguntando para vocês, né? Não, lógico, em cima do que... Doutor, a gente começa já escrevendo alguma coisa, principalmente com relação a essa... Bom, o início, as atas, tudo, a gente já vai juntando e tudo, Falta só essa última diligência que a gente não aguardava. Então, se você quiser aqui, as oitivas estão aqui, é muito bom, importante dar uma revisada, né? Porque às vezes escapa alguma coisa. Mas você pode fazer um esboço já, né? Com relação à questão dos leitos, né? Vocês pensam em propor alguma coisa ou assim, acatar as decisões da Secretaria Municipal da Saúde? Olha, não sei, Bertinho, mas da forma como ele colocou, eu achei que foi muito positiva a mudança que eles estão propondo, ponderado, porque ele colocou muito bem que tem os leitos de retaguarda já praticamente definidos e que tem uma boa remuneração. Que parece que é importante para de adequar em algum lugar, um quarto, sei lá onde seria a UTI, não sei como que é. Já tem um número de leitos pré-determinado. Eu não lembro o número, mas aqui está, ela deve ter anotado aqui. Leitos de retaguarda. E vai manter as unidades de terapia intensiva que são importantes, fundamentais. E eu fiz uma proposta que eu espero que faça parte, né, do seu relatório, de que o hospital tem que voltar a ser um hospital geral. Com resolutividade, da forma como foi. Porque isso não é difícil, é questão de uma decisão política, administrativa, falar, olha, temos que trazer aqui os especialistas, preencher pelo menos ser bem as áreas básicas. O gerenciamento aí é outro setor, mas digamos assim que no mérito do que a gente deve propor é que seja um hospital geral com resolutividade. Para não ficar esse só esquenta a marmita, né? Eles pegam o paciente, me veio à mente essa comparação, para depois encaminhar para outros hospitais, quando poderia resolver lá mesmo. Que tem um bom centro cirúrgico, tem CTI. Complexidade, mas como sempre foi, eu trabalhei ali 20 anos, eu sei como funcionou. E funcionava bem. Então acho que basicamente é isso. E com relação à terceirização, ou a OS, ou que sejam funcionários, aguardamos o promotor até para relatar. Isso vai nos dar um subsídio maior. Né? Então tá bom, então podemos encerrar a nossa reunião e em breve a gente vai comunicar se vai ser possível a oitiva do promotor Sebastião Sérgio da Silveira. Muito obrigado.